tudo bem contigo? O vídeo de hoje faz parte do quadro As Leituras da Vida do Kurt Cobain, que é um projeto pessoal que eu criei nesse ano de 2020, depois que eu li o livro Mais Pesado que o Céu, que é a biografia do Kurt Cobain. Então, nesse livro são citados vários livros que o Kurt leu num determinado período da vida dele. Então, eles têm todos os livros que estão citados no Mais Pesado que o Céu. Eu vou deixar o link aqui, que eu já falei deles, e eu estou lendo um por um. Então, cada vez que eu leio um livro, eu venho aqui, faço uma resenha para ti, compartilho contigo essa minha leitura. Hoje é um deles. Especialmente o vídeo de hoje também eu quero dedicar a Rita de Cássia, que é uma inscrita aqui no canal. Um beijo, Rita, obrigada pelo comentário, que ela comentou lá no vídeo que ela gostaria muito de ler O Iluminado, e agora que ela soube que o Kurt Cobain leu, ela ficou com mais vontade ainda. E O Iluminado, em que livro é esse? Eu jamais teria lido esse livro se não fosse por causa da biografia do Kurt Cobain, porque eu fiquei muito curiosa e eu já vou contar o trechinho que ele é citado no livro. Porque é um livro de terror e eu morro de medo de livro e filme de terror. Eu não assisto filme de terror. Acho que o último filme de terror que eu assisti foi O Brinquedo Assassino, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, que na época era o Fofão, a gente ganhava de presente o boneco do Fofão, e eu tinha um boneco do Fofão que eu ganhei, eu acho que era da empresa que meu pai trabalhava. E eu assisti aquele filme, gente, eu tive que doar aquele boneco, tive que botar na rua para alguém pegar, porque eu tive pesadelos, eu sonhava que o Fofão levantava e me assustava na cama. Olha só, a partir de então eu nunca mais assisti filme de terror, que dirá ler livros de terror. Então, esse autor, o Stephen King, é um autor que ele já tem mais de 50 livros publicados e ele é um escritor estadunidense. Ele nasceu em Portland, Maine, nos Estados Unidos, no dia 21 de setembro de 1947. Então, ele escreve livros de terror, suspense, ficção científica. Ele é um autor best-seller, já vendeu milhões de cópias, com publicações em mais de 40 países. E a infância dele não foi muito fácil. Aos 2 anos de idade, ele foi abandonado pelo pai, então ele foi criado pela mãe e pelo irmão mais velho, e eles se mudavam por diversas cidades ali dos Estados Unidos. Ele conheceu a esposa dele ainda na faculdade, eles são casados até hoje, o autor ainda é vivo, que bom que ele continua produzindo. E olha só que interessante, a primeira ideia que ele teve de romance foi escrever sobre uma jovem com poderes psíquicos. Só que ele acabou desistindo da ideia e jogou fora o rascunho dele. Daí a esposa dele foi lá no lixo, pegou o rascunho dele e voltou e disse para ele, incentivou ele a escrever aquele livro. Foi aí que nasceu Carrie, o primeiro romance de terror do autor. Só que semanas antes da publicação desse livro, a mãe dele faleceu devido a complicações de um câncer no útero. E a partir do falecimento da mãe dele, ele desenvolveu uma grave dependência no álcool e sofreu desse vício por longos 10 anos. Aí que entra o livro O Iluminado, porque ele admite que o personagem desse livro, Jack Torrance, foi inspirado nesse período da vida dele, em que ele estava dependente do álcool, e também que ele passou um período com a família dele num hotel lá em Denver, no Colorado, e ele ficou lá imaginando se eles ficassem presos naquele hotel, o que poderia acontecer. Em 1980, segundo o autor, ele revela que ele conseguiu se livrar do vício do álcool e permanece sem uso de nenhuma droga até então. Em 1999, ele sofreu um acidente gravíssimo enquanto ele fazia uma caminhada ali no estado do Maine por um motorista distraído. Ele sofreu traumatismo craniano, fraturou vários ossos e teve perfurações em um dos pulmões. Nesse período, ele concluiu um livro sobre a escrita, que também já está na minha TBR para 2021, que ele fala sobre os processos de escrita dele, como que ele começou a ler, os hábitos que ele tem para escrever, e também ele conta um pouco mais sobre esse acidente. Agora a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre O Iluminado. Esse livro é muito bom e vai te dar um medinho. Olha só, esse romance de terror foi escrito em 1977. É um livro de quase 500 páginas. Só que o autor, o Stephen King, escreve tão bem, é tão fluida a escrita dele que a gente nem percebe. E ele tem um jeito de escrever que ele entra na nossa mente, sabe? Parece que a gente está formulando um filme na nossa mente. Esse livro também tem uma adaptação cinematográfica, mas um vai complementar o outro, porque o filme é uma adaptação do livro. Muita coisa que tem no livro não vai ter no filme. Então, o que é essa história? Conta a história de uma família. Então, é o Jack Torrance, é um professor que ele tem um sério vício no álcool. E acontece um fato na escola que ele trabalha, ele acaba sendo demitido.
Então ele perde o emprego, a família, que é a Wendy, e engraçado que a Wendy é o mesmo nome da mãe do Kurt Cobain, né? A Wendy, que é a esposa dele, e tem o filho dele, o Danny, que é um amorzinho, o filho dele, que inclusive é o filho que é o iluminado na história toda. Então ele fica desempregado, a família começa a ter algumas crises, tem problemas que eles vão se divorciar, não vão se divorciar, isso que é um medo gigante pro Danny, porque o Danny morre, é o pavor da vida dele, é o divórcio, olha a comparação, né, com a história também do Kurt Cobain, ele morre de medo que os pais dele se separem. E um amigo do Jack Torrance, então, para ajudar a família, ele sugere que ele vá trabalhar na temporada de inverno, que ele vá trabalhar no hotel, o famoso Hotel Overlook, que tem muita história por trás desse hotel. Então ele aceita trabalhar no Overlook e ele pensa, vai ser um período para renovar as ideias. Ele também é escritor, então ele pensa ficar sozinho com a minha família no hotel, eu posso voltar a escrever, eu posso desopilar, enfim. Ele faz planos também já nessa oportunidade de emprego e eles vão para esse hotel. Acontece que esse hotel é no Colorado, é numa região de muitas montanhas e no inverno esse hotel fecha. E eles contratam uma pessoa para ficar lá de zelador por 6 meses. Então fica muito difícil o acesso. Então todos os funcionários ali do verão, eles vão embora, o gerente do hotel vai embora e só fica o zelador com a família dele. Nesse caso vai ser o Jack, a Wendy e o Danny vai ficar lá nesse hotel. E nesse hotel, o Danny conhece o chefe lá da cozinha, que é o Halloran, eu acho que é Halloran o nome dele, que tem o apelido de Dick também. Ele chama de Dick. E esse Halloran também é iluminado, então eles se identificam, né? Porque iluminado é uma pessoa que tem poderes que outras pessoas não têm, que ela consegue ouvir o que as outras pessoas pensam, ela tem visões também. E é isso que o Danny tem, por isso que ele fala que ele é iluminado. Tem várias passagens ali no livro que ele vai explicando. E a partir disso, quando o Jack Torrance vai com a família dele lá pro hotel e começa a temporada de inverno, que não tem mais acesso a nada, eles ficam lá isolados naquele hotel, aí começa a acontecer muitas coisas cabulosas. Então a gente começa a levar cada susto. Eu fiquei com medo de ler esse livro à noite, então eu me planejei no mês que eu estava lendo para acordar mais cedo antes do horário de trabalho e eu li ali pela manhã e no horário de almoço também. Então deu medo. O autor escreve tão bem que dá um medinho na gente. Vou contar agora aqui no livro Mais Pesado que o Céu, em que período da vida do Kurt Cobain que ele leu esse livro. Vamos ver o que o autor traz aqui, ó, no capítulo 8, em abril de 1987 a maio de 1988. Foi o período que ele se mudou para Olímpia, o Kurt Cobain se mudou para Olímpia para morar com a Tracy Miranda, que foi a primeira namorada dele, a inspiração da música About a Girl, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal. Então ele tá contando no apartamento, desmarcou aqui. Ele tá contando o apartamento que eles moravam, que a Tracy Miranda saía para trabalhar e conta ali, ó, que nessa época eles tinham muitos animais de estimação e então as visitas comparavam aquele apartamento deles a um pet shop por causa da mistura dos odores dos animais que eles tinham. E olha o trecho que ele fala de quando ele leu da referência do Iluminado, ó. Ele também pintou o banheiro de vermelho sangue e escreveu Red Room na parede, uma referência ao Iluminado de Stephen King. Então lembrando que o Kurt gostava muito de pintar, de desenhar, né? Então ele escrevia nas paredes e depois eles cobriam com esses pôsteres virados, né? O verso para frente, que é a parte branca do pôster, para ele fazer os desenhos dele. Foi nesse período também que o Kurt estava com o cabelo vermelho. E ele escreveu lá Red Room. E depois que eu li esse trecho, eu disse, vou ter que ler esse livro, né? O que será que essa palavra significa? Então eu li O Iluminado no Kindle. Ó, O Iluminado. Que essa capa aqui no livro físico é vermelho e branca. Então ele tem aproximadamente 500 páginas e deixa eu mostrar aqui, ó. É bem interessante porque eles têm 5 partes e depois ali vai falar os segredos do Hotel Overlook. E olha só que legal, quando começa a cada parte, essa palavra vai tomando forma, olha só. Primeira parte, a introdução, e daí já começa com R, ó. Daí cada parte nova é R, a próxima palavra que vai aparecer assim nesse layout vai ser o E, até formar o Red Room. E o que significa essa palavra, a gente vai ver no livro. E eu achei interessante também
que ele fala sobre a síndrome da cabana, né? Infelizmente a gente viu muitos casos de violência nesse período de quarentena aqui que a gente tem vivido nesse ano. E olha só o trecho, quando o amigo dele pergunta, tá, mas tu vai conseguir ficar tranquilo 6 meses lá, isolado nesse hotel, nesse período de inverno? É difícil sair, né? Porque neva muito lá. Ele disse, claro que eu vou conseguir, vai ser um período bom pra mim. Ele explica o que é essa síndrome da cabana. Olha só, vou ler que é bem interessante. É um jargão usado para uma reação de claustrofobia que pode ocorrer quando um grupo de pessoas é confinado por um longo período. A sensação de claustrofobia é exteriorizada na forma de aversão pelas pessoas que estão confinadas em sua companhia. Em casos extremos, isso pode levar a alucinações e violência. Já houve até casos de assassinatos provocados por banalidades, como uma refeição queimada, uma discussão sobre quem deveria lavar a louça. Olha só, né? Síndrome da cabana. Ele está explicando ali com o personagem do livro que isso não ia acontecer com ele, que ele relaciona isso a pessoas que são ignorantes, né? Um sujeito ignorante tem uma tendência maior à síndrome da cabana, da mesma forma que é mais propenso a dar um tiro em alguém em uma mesa de jogo ou a roubar por impulso. Olha só, segue a explicação dele. Ele fica entediado. Quando a neve chega, não tem nada para fazer, a não ser assistir à televisão ou jogar paciência e trapacear quando não consegue liberar todos os ases. Não tem nada para fazer, a não ser encher o saco da mulher e resmungar para as crianças e beber. É muito difícil dormir, pois não há nada para ouvir. Assim bebe até conseguir dormir e acorda de ressaca. Fica impaciente. Então o telefone pode ficar mudo e a antena da TV dar problema. E não há nada para fazer a não ser pensar e trapacear no jogo de paciência e se tornar cada vez mais impaciente. Finalmente, bum bum bum. Olha só que legal a escrita do autor, né? Daí ele segue dizendo que ele e a esposa eles gostam de ler, então que eles não tinham perigo de ter essa síndrome aí da cabana. E tem um trecho aqui que ele fala também sobre Red Room, que essa palavra o Danny vê nas paredes ali do hotel, né? Ele tem umas visões ali e quando ele percebe tá escrito essa palavra lá, Red Room. Seja lá o que o Red Room fosse, estaria ali. Tem uma parte quando o Danny fala do divórcio, que divórcio também era um tema que assombrava muito, né, a infância do Kurt Cobain, que eu achei que super se identificou, sabe, com esse personagem, o Danny. Ele tá numas divagações ali com o amiguinho dele e dele fala: o maior terror na vida de Danny era o divórcio. Uma palavra que surgia sempre em sua mente com um cartaz escrito em letras vermelhas e coberto de sibilantes cobras venenosas. No divórcio, os pais não vivem mais juntos, travam uma guerra por você perante o juiz. Aí aqui segue explicando, né, o terror que ele tinha do divórcio. Olha que coincidência, né? O Danny também ele tem um amigo imaginário, então quando ele tem essas visões dele de iluminação, ele conversa com esse amigo dele imaginário vai mostrando algumas cenas ali pra ele. O Kurt Cobain também tinha um amigo imaginário, que é o Bodá, não é mesmo? Na biografia dele a gente vê. E, gente, o que acontece nesse hotel? Nossa, não fazem ideia. O que eu contei aqui agora não dá 1% de tudo que é o livro. E o autor começa lento, né? A escrita dele, ele vai construindo bem os personagens, então parece que eles não chegam nunca no hotel, mas paciência que quando chegar no hotel, tu vai ver que a história, nossa, dá um medo. Tu lê esse livro, só lembra dos objetos que eu falar, da mangueira, da banheira e do quarto 217. Depois tu vem aqui no vídeo e escreve aqui nos comentários ver o que tu achou. Como eu já citei, esse livro também tem uma adaptação cinematográfica com o ator Jack Nicholson, que imortalizou o personagem Jack Terrance, que ele tá super assustador naquele filme e eu ainda não tive coragem de assistir. Bom, espero que tu tenha gostado do vídeo de hoje, desse livro que foi também uma das leituras da vida do Kurt Cobain. Eu vou deixar o vídeo também linkado aqui embaixo com a lista toda que tem dos livros citados no Heavier Than Heaven. E conta pra mim se tu vai ler, se tu já leu esse livro ou Iluminado, o que tu achou. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Paz, amor e empatia. Boas festas com consciência. Bye!